Eu queria neste momento compartilhar uma palavra de Deus para o teu coração, que se encontra em Lucas, capítulo 23, e o versículo de número 43. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus amados irmãos, como todos bem sabem, Jesus fora crucificado, e do seu lado direito e do seu lado esquerdo havia um ladrão e outro ladrão. E em um determinado momento na crucificação, aleluia, Jesus, um dos ladrões disseram: Mestre, faz blasfemando de Jesus, né? Se tu és o Filho de Deus, salva a ti mesmo e a nós, e nós creremos em ti. Aí o outro ladrão, ouvindo isso, disse assim: Não temes tu a Deus? Porventura nós não pecamos e merecemos estar aqui? Já este homem nada fez para que justificasse tal condenação. E aquele outro e o mesmo ladrão continuou olhando para Jesus e disse assim: Mestre, quando entrares no teu reino, ao menos lembra-te de mim. E Jesus lhe disse: Em verdade vos digo, que hoje mesmo estarás comigo num paraíso. Glória a Deus. Irmãos, eu queria intitular essa mensagem: As três características do ladrão da cruz. Algo profundo para a tua alma, algo profundo de Deus para a tua vida, tá? Que aconteceu com esse ladrão, tá? Esse ladrão que se converteu, que apelou para Jesus. Senhor, que eu possa ser pelo menos uma lembrança na tua mente quando tu entrares no teu reino, ao menos lembra-te de mim, tá? Irmãos, aleluia, isso aí é profundo. Aleluia, Jesus. Ele não pediu nem a salvação porque ele não se sentiu digno. Glória a Deus, aleluia. Então vamos esmiuçar aleluia, esse texto aqui em nome de Jesus, e Deus vai falar contigo para a glória de Deus, tá? E a primeira característica, irmãos, que nós vemos é que ele reconheceu que era digno do inferno, que era digno de perdição, que era digno, aleluia, Jesus, da condenação divina por haver pecado. Então, meus irmãos, aleluia, irmão, aqui ele expõe a humanidade. A humanidade toda é digna do inferno. Você, meu querido, que se acha ser alguma coisa, você se acha digno do inferno, você é digno do inferno. Irmão, sou digno do inferno? Não, não sei o que. Não, você é santo. Por que, irmão, você diz que eu sou digno do inferno? Porque você pecou contra Deus. Irmão, então quem peca contra Deus é digno do inferno? Isso mesmo, meu querido, tá? Aleluia. Então quem peca contra o Senhor é digno do inferno, tá? E vai mais ainda. Você se lembra quando Jesus falou para os fariseus: Olha, vós sois dignos do inferno 2 vezes mais. Por quê? Porque eles sabiam, aleluia, Jesus. Eles sabiam da graça de Deus, eles conheciam a palavra do Senhor e mesmo assim brincavam com as coisas de Deus, tá? Eles, aleluia, Jesus, eles usavam a palavra do Senhor, os ensinamentos de Deus como meio de poder para si, tá? E isso desagradava a Cristo, aleluia. E até hoje nós temos irmãos que estão fazendo isso, estão pegando o evangelho e vendendo o evangelho, tá? Para a glória de Deus. E isso, meu irmão, não ficará impune. Isso pode ter certeza. Quem conhece a palavra de Deus e brinca, eu chamo brincar com Deus, tá? Que isso é uma brincadeira. E assim, no final dessa brincadeira, quem brinca com fogo sabe que uma hora vai se queimar. Então, meu querido, ela quer conhecer o que era digno do inferno. É a primeira característica, tá? Forte nesse texto. Quando você, aleluia, Jesus, para você alcançar a sua salvação, para você alcançar a redenção,
a misericórdia divina sobre a tua vida, o primeiro passo que você tem que compreender que você não é digno de nada. Aleluia. Que você é digno do inferno, no mínimo, tá? Aleluia, porque é do lago de fogo para lá. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, meu irmão, para com esse negócio de orar, dizendo, Senhor, me dá o que eu mereço. Me dá o que eu mereço o quê, meu irmão? Você quer ir para o inferno? É o que você merece. Não, irmão, mas eu jejuo, mas eu leio as Sagradas Escrituras, mas eu vivo uma vida em santidade. Sim, meu irmão, isso aí não é menos, é 1% que você está fazendo, 0,00001% da tua obrigação. Aleluia, Jesus. Tu andar de joelho não era nada. Sabe? Então Deus vai te salvar, meu irmão. Não é porque você é bom, não. É pela sua misericórdia. Por isso, meu irmão, aleluia, Jesus, apele sempre para a misericórdia de Deus. Você não é digno de nada. Tira esse negócio dessa soberba do teu coração de achar que é alguma coisa. Os genuínos santos do Senhor, os genuínos, meus irmãos, que buscavam a face de Deus, aleluia, Jesus, eles se sentiam como nada, se sentiam insignificantes. Por isso, meus irmãos, que eles se dedicavam mais ainda a buscar o Mestre, a buscar o Senhor e ser útil para a sua, aleluia, para a sua obra. Sabe, a gente vê relatos de homens de Deus que oravam noites e noites, buscando a face do Senhor, buscando o perdão de Deus, buscando a misericórdia do Altíssimo, porque, aleluia, que eles sentiam desconforto em seu coração. Imagine você que não ora nem 5 minutos, nem 10 minutos. Imagine você que não sabe nem o que é jejum. Imagine você que não abre nem a Bíblia para nada, mas está lendo jornal, mas está vendo futebol, mas está fazendo, aleluia, as coisas terrenas aqui da terra. E vai ouvir uma palavra quando vai uma vez no domingo para o culto. E um domingo perdido. Aí você abre a boca e dita, aleluia, Jesus. Senhor, me dá o que eu mereço. Meu irmão, o que você merece não nunca peça. Aleluia, Jesus. O que você merece não é coisa boa. Mas pela misericórdia, pela graça, que significa favor imerecido de Deus, tá, meu querido? É que o Senhor vai estender a sua mão, tá? Aleluia, sobre a tua vida e te abençoar. Não porque você merece, não. Mas vai ser pela misericórdia dele, tá? Aleluia. Eu sei que ele não merece. Eu sei que ele não merece essa situação, eu sei que ele não merece, mas eu vou dar essa vitória a ele. Eu sei que ela não merece, mas ela tá orando, tá pedindo, tá clamando, sabe? Eu vou olhar com um olhar de misericórdia para ela e vou derramar essa bênção na vida dela. Então, meu irmão, toda vida que você se sentir alguém, lembra-se, você é digno do inferno. Você merece coisa ruim na sua vida. Toda vida que acontecer alguma coisa ruim na tua vida, tu lembra, Senhor, apela para a misericórdia. Tá? Toda vida que acontecer alguma coisa ruim, apela para a misericórdia. Não vá com essa história de colocar Deus na parede, meu irmão. Quem é que coloca Deus na parede? Esse evangelho podre que você está vivendo. Tá? Esse negócio, eu vou colocar Deus na parede. Vai nessa, para tu ver onde é que tu vai parar. Tá, meu irmão? Vai nessa. Vai colocar Deus na parede para tu ver. Quem somos nós, mesmo, para colocar Deus na parede? Ele, meus irmãos, que tem o poder de nos colocar na parede onde Ele quiser. Porque Ele é Deus, tá? Então sempre apele para a misericórdia de Deus. Sempre apele, meus irmãos, buscando ao Senhor pela misericórdia, tá? Se você foi resgatado, foi pela misericórdia. Porque tem pessoas, meus irmãos, que não conseguem mais, aleluia, a se achegar ao Senhor.
porque estão algemados, escravizados pelo diabo. Tem pessoas que não conseguem mais orar, querem orar, mas não conseguem, porque as algemas do diabo estão sobre os seus pulsos e ela não consegue. Tá? A sua mente está cauterizada pelo pecado, não consegue mais sair. Dependentes químicos querem ser libertos, mas não conseguem, tá? Aleluia, Jesus. Não conseguem se sair daquilo ali. Para a glória, Senhor, mas para a glória de Deus, Deus tem libertado muitos. Mas para a glória de Deus, aqueles que têm buscado ao Senhor, Deus tem derramado a sua misericórdia. Tá? Então dê graças ao Senhor, que você está na presença do Senhor, que você é um salvo, aleluia, Jesus, que você está buscando a face de Deus, mas jamais deixe o Satanás, o inimigo de nossas almas, envenenar o teu coração ao ponto de você, aleluia, se ensoberbecer, aleluia, deixar a soberba tomar de conta da tua alma e você dizer o ponto: eu não sou digno do inferno. Eu não mereço a punição de Deus, eu não mereço isso que está acontecendo na minha vida, tá? Eu não mereço passar por isso, Senhor. Eu não mereço passar por aquilo, Senhor. Que isso lá é oração, meu irmão. Isso lá é oração. Aleluia, Jesus. Se você está passando, meu irmão, por essa situação, aleluia. Você merece pior do que ela. Só que Deus só dá o que você pode carregar. Meu irmão, Meu irmão, se nós todos os dias, todo dia, nós sentíssemos dores e fortes dores, ao ponto de nós pedirmos a Deus a morte, ainda seria pouco para o que nós merecemos. Irmão, você não sabe o que está dizendo, não, irmão. Olha, quem não sabe é você. Aleluia, Jesus. Que se acha ser alguma coisa não sendo nada. Mas, irmão, sou pastor, mas, irmão, sou evangelista, mas, irmão, sou missionário, mas, irmão, sou isso, aquilo, outro, tá? Mas se você se acha que não é digno do inferno, a primeira coisa que você não é adorador. E nenhum adorador entra no reino dos céus. Então, meu querido, entenda. Primeiro ponto, cravado na tua alma, que tem que ficar preso. Senhor, eu sou digno do inferno. Mas a tua misericórdia, mas pela tua misericórdia, Senhor, é que eu vou ser resgatado e vou ser salvo dessa maldição. E estarei contigo em nome de Jesus. Tá? Esse tem que ser o teu pensamento. Não que você merece o céu. Quem é que merece o céu, irmão? Pelo amor de Deus. Tá? E segundo, meus irmãos, aleluia, Jesus, tá? Olha aqui o que é que o ladrão do lado de Jesus diz e o ladrão do outro, aleluia, replica, né? Ele diz assim: não temes tu a Deus. Após aquele homem falar para Jesus: se tu és o Cristo, desce da cruz e tira-nos daqui, tá? Que nós creremos em ti. E ele replica aquela falsa doutrina, tá? O segundo ponto que eu quero, irmão, expor aqui, que é lindo na vida daquele homem, tá? Foi não se contaminar com falsas doutrinas, tá? Com falso ensinamento, porque aquilo ali era um ensinamento. E aquele ensinamento, meu irmão, aleluia, que foi recebido desse ladrão, que não queria nada com o Senhor, que estava blasfemando de Deus, aleluia, ele foi recebido lá de baixo. É que os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos passavam ali, pessoas passavam ali, estavam dizendo isso. Se tu és o filho de Deus, desce daí, homem. O que está fazendo aí na cruz do madeiro? Se tu és o filho de Deus, o que tu está fazendo aí? E aquele homem se envenenou, se contaminou com aquela falsa doutrina. Porque quem conhece a doutrina sabe que Jesus precisava passar por aquilo.
Irmão, E detalhe, os próprios fariseus que liam a lei, que sabiam dos manuscritos, os escribas e os fariseus conheciam a palavra, eles não eram leigos. Eles sabiam que Jesus precisava passar por aquilo. Só, meu irmão, que o diabo é sujo. Chegou ao ponto deles irem, se você ler o texto, todo o texto, você vai ver que eles iram até lá e blasfemavam de Jesus. Porque Jesus estava crucificado. Tá? E se contaminaram com o quê? Com falsa doutrina. E o que tem de gente, meus irmãos, se contaminando com falsa doutrina não é brincadeira. Tá? E a minha Bíblia e a tua Bíblia diz, que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Existem pessoas, meus irmãos, que estão envenenadas pelo diabo, com falsos pensamentos, com falsa doutrina. Aleluia, Jesus, com falsos conceitos sobre Cristo. Irmãos, tem doutrinas hoje, pessoas hoje, que acreditam que Jesus é somente um profeta. Não, ele foi só um profeta. Ele foi só um homem que Deus mandou nessa terra, tá? Para manifestar a sua glória. Não, ele não tem nada contra ele, não. Ele é bom. Tem algumas pessoas que pensam assim. Ah, mas ele não é o filho de Deus? Não, ele não é filho de Deus, não. Ah, não. Aleluia. Eu te dar uma dica, meu. Ou Jesus é um profeta, ou ele é um falso profeta. Irmão, peguei um desses, meus irmãos, tá? Aí disse assim, por que, irmão? Deixa eu te explicar uma coisa, olha. Jesus recebeu adoração. Você vai ver Jesus curando, pessoas chegando e se prostrando diante dele. Ele faz o quê? Aleluia. E Jesus não os exorta. Se Jesus fosse só um homem, Jesus diria assim, olha, se levanta, porque eu sou homem como tu, como fez Paulo, como fez Barnabé. Tá? Aleluia. Mas Jesus disse assim, não, Jesus em nenhum momento. Ao contrário, Jesus não impediu de ninguém o adorá-lo. Eita glória. Aí, meu irmão, aí depois desse daí, aleluia, depois dele, rapaz, foi embora, tá? Pra glória de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque, aleluia, porque eu não me contamino com falsa doutrina. Já li a Bíblia muitas vezes, já debati, aleluia, ela por diversas vezes, tá? E o meu mestre, Jesus, é Deus, tá? Pode ter certeza, tá? E pode adorá-lo em espírito e em verdade, que a tua bênção vem em nome de Jesus. Então entenda, meus irmãos, ele não se contaminou com falsas doutrinas, tá? Porque tem gente hoje, meus irmãos, que estão usando Jesus. Estão usando Jesus como se Jesus fosse servo dele. Irmão, Jesus, se tu não fizer, eu rasgo a minha Bíblia. Jesus, se tu não fizer, eu faço isso e aquilo outro. Jesus, se tu não fizer, eu tiro não sei do que das quantas, eu faço isso e aquilo outro, eu deixo de ser crente, eu deixo de te servir se tu não fizer. Meu irmão, aleluia, Jesus, pelo amor de Deus. E você que escuta uma baboseira dessa, como é que você se contamina com isso? Aleluia. É falta de conhecimento bíblico. Quem somos nós, irmãos, aleluia, para colocar Deus na parede e dizer assim, Senhor, se tu não fizer, eu não vou fazer isso, aquilo. Meu santo, se Deus quiser cortar a tua respiração agora, nesse momento, Ele corta. E acabou-se. E aí, meu irmão, aí é só misericórdia. Aleluia, se Deus quiser te punir, meu, aleluia, te pune e acabou-se. Quem é que vai contender contra Deus? Quem é que vai? O máximo que a gente vai fazer, irmão, é apelar por misericórdia, para que Deus tenha misericórdia de você. Ah, não, irmão, qualquer coisa eu chamo um pessoal ali, chama.
Ele mesmo sabe que não pode tocar no que é de Deus, no que Deus faz. E eles só fazem por permissão de Deus. Eles sabem disso. E você pode perguntar a ele. Irmão, quer dizer que eu posso chegue lá onde você vai lá fazer essa marmotagem e pergunte lá quem é maior. Se é ele lá ou se é Jesus. Pergunta. Eu já perguntei isso para um demônio, ele não quis me responder não, ele fugiu. Aleluia. Então, como é tão forte, irmão, no nome de Jesus, essa coisa cai por terra. E quando tem adoração a Jesus, verdadeira, tá? Irmão, de sinceridade com o Senhor, esse negócio não funciona. Aleluia. Sabe por quê? Porque você se contaminou com falsa doutrina. Você se contaminou com falso ensinamento. E esse falso ensinamento vai te levar para o inferno. Como levou esse ladrão que não quis saber de Jesus e que brincou e se contaminou com a falsa doutrina de falsos mestres. Tá? Irmão, o que é que eu faço para escapar dessa situação da falsa doutrina? Meu querido, só tem um caminho. Ler a Bíblia, orar, jejuar, buscar o Espírito Santo de Deus, que ele vai te esclarecer em nome de Jesus. Mas entenda, a salvação está em Cristo Jesus e em nenhum outro há salvação. Segundo as Sagradas Escrituras. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se não for por ele, ninguém chega ao Pai. Ninguém chega lá na glória. Ai, irmão, mas me disseram, se eu fizer boas obras, se eu for bonzinho, aquela história toda. Quer dizer que se eu fizer boas obras, se eu for uma pessoa boa de ajudar os outros, vou para o inferno? Vai, meu irmão, com fumaça e tudo. Tá? Você, mesmo que você faça tudo isso, tá? Você não justifica a tua salvação. E não justifica não, meu irmão, segundo as Sagradas Escrituras, não. Irmão, você que está colocando as pessoas no céu e no inferno, não, a minha Bíblia. A tua também. Só que você não lê. Irmão, não gosto de ler não sei o que. Pois é, santo. O teu não gostar de ler faz com que o teu coração endureça e Satanás coloque essa falsa doutrina, esse falso sentimento, e você está caminhando para um abismo sem saber, contaminado com a falsa doutrina, como foi o caso daquele homem. Se aquele homem reconhecesse quem estava ao seu lado, meu irmão, jamais ele tomaria tal atitude. Se ele pelo menos refletisse um pouco e pensasse assim, meu Deus, rapaz, será que esse é o Messias mesmo? E ele puxasse das Sagradas Escrituras, que lá mesmo em Israel todo mundo sabe as Escrituras. Todo mundo lá conhece a lei de Moisés, conhece lá os profetas, os salmos, tá? Por quê, meu? Porque era anunciado para eles todo sábado. O sábado lá era dia de descanso, da qual o pessoal iria lá para os templos lá para ouvir a mensagem, para ouvir a palavra de Deus. Tá? Então todo judeu na sua essência, tá? Conhecia a palavra do Senhor. Não eram leigos, não tinham como tê-los por inocentes, porque eles conheciam. Eles sabiam que Jesus veria e sofreria pela humanidade. Eles sabiam disso tudo. Aleluia, Jesus. Mas se contaminaram com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos. Tá. Então, um alerta para você. Você está na igreja de oba-oba? Você está na igreja que vai receber chave de A, chave B, chave C? Você está na igreja que vai ungir não sei o que da lá, não sei o que da conta? O olhar dessa igreja é terreno. Eu te pergunto, quantas campanhas de oração foram feitas em prol de libertação, de santificação? Não, irmão, aqui não faz isso, né? Aqui a gente não luta para se santificar, não precisa disso, não. Isso aí é religiosidade. Que é só o que a gente escuta, chega a dar abuso. Isso aí é coisa de religioso. Nós estamos no século XXI.
É, Cristo eterno, que Deus tenha misericórdia, é mesmo? Então quer dizer que a Bíblia funcionou só para a época, o período de Jesus, nessa parte, né? Nas outras pode usar para cá. Quer dizer que Jesus chama para você segui-lo e negar-se a si mesmo, foi só naquele período. Nesse período é só casa e vida boa. É só casa, carro e vida boa. Não é terrena, que não tem nada de boa. Aleluia, Jesus. Que Deus tenha misericórdia, meu irmão. Você está cauterizado pela falsa doutrina, pelo falso ensinamento. E muitos têm enveredado, meus irmãos, por essa falsa doutrina. Por isso, meus irmãos, que quando você começa a ler a Bíblia, ler as Sagradas Escrituras, tá? Tu vai vendo, opa, meu comportamento está errado. Minha vida não tá legal. E eu te dou um conselho, tá? Você não precisa ler a Bíblia toda. Tá? Vou te dar uma dica aqui, leia o Novo Testamento. Irmão, tá? Ele vai trabalhar mais na tua parte comportamental. Aí você vai ser maravilhado, não com o Antigo Testamento, você não deva ler, tá? Mas eu estou falando para doutrina, para ensinamento, para a igreja. O Novo Testamento, meus irmãos, aleluia, ele é essencial, tá? E vou mais além. Cuidado com irmãos que usam o Antigo Testamento como doutrina. Tá, mas irmão, por que, irmão? Porque, meus irmãos, aleluia, ali é o período da lei, tá? E Jesus veio para o período da graça. Então, você observa ali os ensinamentos de Jesus, tá? Dos evangelhos e das epístolas, principalmente das epístolas, porque as epístolas são mais enfáticas, igreja, tá? Aleluia, Jesus. Então, observe bastante, tá? Você que quer mudar o teu comportamento. Não, irmão, quero ter um melhor relacionamento com Deus, eu quero me santificar. Novo Testamento. Ah, irmão, eu quero aprender mais de Deus, da história, de como, aleluia, foi a vinda de Jesus, como foi que aconteceu lá os profetas, lá a lei de Moisés. São livros maravilhosos, bastante edificantes, meus irmãos, para a nossa vida. Tá? Mas em relação à doutrina, a comportamento, Novo Testamento, tá? Para a glória de Deus, tome bastante cuidado com irmãos que utilizam o Antigo Testamento para aplicar doutrina. E que detalhe, que essa doutrina, que esse ensinamento, se ele não é trazido para o novo, tá? Então tome bastante cuidado, possivelmente você está caindo numa heresia, tá? Em nome de Jesus, tá? E ele, meus irmãos, vamos para o terceiro ponto, e ele reconheceu a Cristo. Oh, glória a Deus. Tá. Primeiro, meus irmãos, ele reconheceu que era digno de punição, que era digno do inferno, que era digno de pagar pelos seus pecados. Segundo, ele não se contaminou com a falsa doutrina, com o ensinamento que veio, aleluia, do outro ladrão. Tá? E o terceiro ponto, aleluia, ele reconheceu que ele reconheceu Jesus. Meu irmão, aleluia, Jesus, que nesse dia tão glorioso, se você estiver ouvindo essa mensagem, que você possa reconhecer quem é Jesus. Assim como esse homem ele reconheceu. E eu faço um apelo para a tua vida, tá? Viver com Cristo é algo maravilhoso. E observe que ele reconheceu Jesus nos últimos momentos da sua vida. Ele estava fazendo o quê? Estava roubando. Ele estava fazendo o quê? Coisas que desagradavam a Deus, tá? Segundo a sua palavra. O próprio mandamento dizia: não roubarás, não furtarás. Aleluia. E ele quebrou. Oh, glória a Jesus. Por isso mesmo que ele se sentiu insignificante. Porque ele de ali já estava ele cometeu um pecado. E no que ele comete o pecado, que ele comete o erro, meu irmão já se sente, rapaz, não tem mais jeito para mim. Estou perdido,
Tá? Não tem mais jeito. Eu vou para o inferno. Eu vou sofrer a punição de Deus. Eu vou ver a mão de Deus me punir. Vou ser sentenciado. Porque ele sabia, meu irmão, para onde iria. E ele sabia que não era digno da salvação. Mas ele reconheceu a Cristo. Olha, esse homem aqui, ele é santo. Ele não merece estar aqui. Nós merecemos, sim. Porque ele reconheceu que Jesus não tinha pecado. Jesus estava ali injustamente. Tá? E aqui vai um conselho para o teu coração, meu irmão. Seja nos últimos segundos da tua vida. Tá? Pelo amor de Deus. Não dê o gostinho ao diabo, não. Entrega a tua vida a Cristo. Entrega a tua alma a Cristo. Ô, meu irmão, estou no leito do hospital, estou passando mal, eu não sei se eu vou sobreviver. Meu irmão, entrega a tua alma a Cristo. Meu irmão, eu não sei, meu irmão, o que está acontecendo comigo. Estou aqui, deu um negócio no meu coração, meu irmão. Urgentemente, se tiver uma pessoa próxima a você, tá? Entrega a tua alma a Cristo. Ah, irmão, quer dizer que eu tenho que entregar nos meus últimos momentos de vida? Não, meu irmão, não. Mas não deixa aí, não vá para o inferno, não, meu. Aleluia. Eu vi um depoimento do Silvio Santos antes dele morrer, que ele falou assim: rapaz, você acha que no final da minha vida eu não vou aceitar Jesus? Eu vou aceitar sim, que eu não sou nem besta. Eu vou mesmo deixar de ir para a glória, de morrer para o inferno, porque ele sabia. Aleluia, eu vi esse relato. Meu irmão, se não for agora que você aceitar Jesus, aceita pelo menos antes de morrer. Não dê o gostinho pro diabo de você descer ao inferno, sabe? Que ele quer te levar para lá. É ele que quer. Jesus quer te dar vida e vida em abundância. Mas é preferível, meu irmão, que você aceite Jesus agora. Porque se você não aceita Jesus agora, você está correndo risco. E a tua salvação está em jogo. Irmão, que conversa é essa, irmão? Esse negócio de aceitar Jesus dos crentes não existe não, meu irmão. Lê a Bíblia. Lê lá os evangelhos que Jesus disse: aquele que me negar sobre a face da terra, eu negarei perante ao Pai que estás no céu. E aquele que me confessar perante aos homens, eu confessarei ao Pai que está no céu. Não é irmão AB, não é pastor que está pregando, não. A tua Bíblia, tá? A dos outros lá que tem mais 7 livros a mais, diz a mesma coisa. Tá? Só que eles não têm coragem de te dizer. Fica inventando coisas ali. Tá? Lamentavelmente, falsa doutrina. Que induzem as pessoas a tirar o foco de Jesus e colocar em outras coisas. E colocar em outro ser. Não, meu irmão, Jesus é muito ocupado. A gente tem que falar com outra pessoa para falar, tem que falar com o secretário. Tipo assim, que você vai chegar na casa de um doutor, né? Tem que falar com a secretária e para a secretária levar a tua informação até o doutor para ele te atender. Meu irmão, baboseira. Jesus é onisciente, onipotente, onipresente. E você sabe que é onipresente? Que Jesus está em todos os locais ao mesmo tempo. Jesus está te vendo, está vendo o teu coração. Ele conhece a tua alma, ele está aí contigo nesse momento. Ah, irmão, por que você está comigo? Por que não se manifesta? Porque você não chama ele. Se você chamar ele com fé, ele vai se manifestar. Tá? Se você entregar a sua vida a ele agora, aleluia, Deus vai transformar a tua vida, irmão. Você vai ver maravilhas. Você vai ver que esse mundo vil e cruel não tem nada a oferecer para ninguém. Você vai ver que este mundo rei tá perdido. Aleluia, Jesus. Você vai começar a sentir desejo só das coisas celestiais, das coisas de Deus, das coisas divinas. Porque, meu irmão, tudo que nós temos aqui nessa terra é passageiro.
Aqui é só uma passagem. E tem gente que está se apegando demais às coisas dessa vida. Sabe, enquanto as coisas terrenas elas são essenciais. E você, meu irmão, se não reconhecer a Cristo, se não reconhecer ao Mestre, você está fadado. Não, você não está fadado, não, você está sentenciado a ir para o inferno, lugar de tormento e dor. Aleluia. Irmão, quem é que diz isso? É você é julgadorzinho, né? Você gosta de julgar os outros? Não, meu irmão, tô julgando ninguém não, tô só ministrando a palavra do Senhor. Não sou eu. Aleluia, se Jesus escancarasse as portas e assim, ó, vai todo mundo, tá? Sodoma e Gomorra, todo mundo vai pro céu. Tá? Pode pecar, pode fazer, pode acontecer, pode matar, pode ser desmantelo. Quando você morrer, você vai pro céu. Tá? Vocês vão passar só pelo purgatório, né? Pra coisar a alma e tudo, meu irmão. Eu já procurei esse tal de purgatório na Bíblia, não. Vai confiando que existe, tá? Vai confiando, tá? Esse purgatório aí de queimar a alma e tudo aí, meu irmão, é inferno e não vou te dizer, e é eterno, viu? Você não sai mais de lá. Aleluia, perdão, né? Do inferno você vai ser lançado no lago de fogo, tá? É pior ainda. Tá? Então essa é a sentença para quem não reconhecer Jesus. Ah, irmão, mas eu não acredito. Não tem problema, você vai para lá sem acreditar. Aleluia, Jesus. Tá? Então, meu irmão, olha, tu tá correndo o risco de não reconhecer a Cristo. Eu não acredito, irmão, no que você está pregando. Aleluia, amém, meu irmão. Vai para lá assim mesmo. Segundo o que? Segundo isso aqui, ó. Existe o céu, existe o inferno, se não te falar. Talvez não te falaram para te ofender. Mas como todo bom médico, que se você for no médico e o médico olhar e te examinar, né, e fizer um exame em você, e ele viu lá que você tem uma doença grave, e ele esconde essa doença de você, não diz que você tem, para você tratá-la, como é que você vai sair daquele consultório? Depois que você descobre que você está enfermo, está com enfermidade, mas lá dizer para você, não, você está bonzinho, pode continuar vivendo, vá assim mesmo. Só que ele viu lá no relatório lá que você está com câncer maligno e tem poucos dias de vida sobre a face da terra. E ele esconde essa informação de você. E aí o que, que você vai achar? Você vai ficar indignado. Aleluia, perdão, com uma doença tratável, né? Mas se você não cuidar dela, você pode morrer. É simples. Aí você chega lá, não, tudo bem, o doutor disse que eu não tinha nada. Aí quando der fé, vem uma surpresa. Você descobre por outros que você tem essa doença. Aí você vai lá até aquele doutor e você questiona ele, por que você não me disse? Do mesmo jeito é você, pregador. Tá? Que não fala do inferno para as pessoas, porque tem medo. Porque tem medo da reação, porque tem medo da reação das pessoas, tá? E se eu te disser que se você não tomar cuidado, você também vai para lá? Irmão, vai. Aleluia, não busca viver uma vida de santificação ao Senhor, não. E quem vive uma vida santa, meu irmão, aleluia, se preocupa com as vidas, se preocupa com as almas, tá? E o inferno é real, e o inferno existe, meus irmãos. E aqueles que não reconhecerem a Cristo vão descer para lá. E aquele ladrão sabia que já ia para lá. Só que ele olha para Jesus e diz assim, Senhor, quando entrares no teu reino, ao menos lembra-te de mim. Porque eu não sou digno da salvação. Porque eu não sou digno da tua misericórdia. Sabe, meus irmãos? Então leve a sério. Tá? Como eu tenho dito ultimamente, leve Jesus a sério, muito a sério. Tá? As coisas não estão de brincadeira. Tá? Se o arrebatamento não vier, ai Jesus, se o arrebatamento não vier em breve, meus irmãos, aconteceu o arrebatamento, pode ter certeza que da sepultura você não escapa.
nenhum homem, não há homem nenhum que até hoje, né, escapou da sepultura senão Jesus. Foi o único que se salvou da sepultura. Os demais foram ressuscitados e morreram, né? Aleluia, Jesus. Perdão, né? Tem Enoque e tem Moisés, né? Que não acharam o corpo, tá? Então vamos dizer que foi esses três, e Elias, né? Esses quatro, e Jesus, tá? Que não viram a sepultura. Aleluia, porque Deus tomou para si. Então, meu irmão, vai acontecer um arrebatamento nessa terra. E se você não reconhecer Jesus, você vai ficar de fora do maior evento preparado por Deus para a humanidade. Que Deus em Cristo te abençoe, tá? Entrega a tua vida a Cristo, teus caminhos, que o Senhor vai mudar a tua história em nome de Jesus.